e eu vou trazer uma mensagem até um pouco mais breve hoje, para a gente não estender muito. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 16. Atos, capítulo 16. A partir do versículo 6. A gente vai ler a partir do versículo 6 até o versículo 10. A palavra de Deus diz assim: E percorreram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo, de pregar a palavra na província da Ásia. Chegando perto de Mísia, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, foram a Troade. À noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo: Passe a Macedônia e ajude-nos. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Amém. Senhor, fala conosco pela Tua palavra, que nesse último domingo de 2025, o Senhor nos traga alimento espiritual, direção, instrução e principalmente a vida de Jesus, que nos é oferecida, Pai, pela palavra de Deus e também pela ceia do Senhor, que em breve vamos compartilhar. Se faz presente pelo Teu Espírito Santo, abre os nossos olhos e ouvidos espirituais e que a Tua igreja, Pai, possa ser abençoada nesse momento também, através da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, chegamos, de fato, como já falamos, ao último domingo, 2025. Alguns chegam aqui com muita gratidão por ter visto muita coisa que se orou acontecer, muitos planos se concretizaram, mas outros podem chegar frustrados, confusos, porque fizeram planos sinceros, tomaram decisões coerentes, responsáveis, fizeram orações honestas, fervorosas, mas talvez muitas coisas que foram planejadas não aconteceram, ou não aconteceram como se imaginava. E quando esse ano começa a chegar ao fim, e a gente se depara com as nossas próprias vidas, que muitas vezes passam por essas experiências frustrantes ou confusas, e a gente se depara com um texto como esse aqui, que a gente vai explorar em breve, surge uma pergunta, né? O que é que a gente faz, como a gente lida, como a gente reage quando a vontade de Deus é diferente da nossa? Esse é o tema do nosso sermão, quando a vontade de Deus é diferente da nossa. Esse texto de Atos 16, ele relata uma experiência específica que os apóstolos vivenciaram, mas que é muito semelhante às experiências que nós passamos em nossas vidas, que é a experiência de a gente se deparar com situações onde nós claramente tínhamos um desejo, às vezes desejos e vontades alinhadas aos propósitos de Deus, mas que não foi isso que aconteceu. E às vezes as pessoas se sentem frustradas, indignadas, confusas, porque buscam entender o que é que tu queres, Senhor. O que é que tu queres para a minha vida, o que tu queres para a minha família. E esse texto, eu creio que ele tem algumas lições importantes. Eu vou direto para ele pelo nosso tempo. Tá? A primeira lição que a gente vê, irmãos, é que nem toda porta fechada é uma oposição de Deus, mas é muitas vezes uma direção mesmo que ele dá. Veja, preste muita atenção nessa situação aqui que está acontecendo. Paulo estava em sua segunda viagem missionária aqui, e o contexto aqui ajuda a gente a entender um pouco. Ele tinha recentemente tido aquele desentendimento com Barnabé, acho que vocês se lembram, que ele teve um desentendimento com Barnabé, porque Barnabé queria levar João Marcos e Paulo disse: Eu não vou levar João Marcos. João Marcos abandonou a gente na última viagem. Em outras palavras, Paulo estava dizendo assim: enquanto João Marcos não deixar de ser menino e virar homem, ele não tem condições de fazer uma viagem missionária. E Barnabé pensava diferente. Então eles
tiveram duas visões opostas, Paulo seguiu por um caminho e Barnabé seguiu por outro. E aí Paulo segue a sua viagem, né? Barnabé vai para Antioquia e Paulo segue com Silas para a Síria e para a Cilícia, ambos fazendo o trabalho missionário. Em Listra, Paulo encontra Timóteo, que passa a integrar a equipe missionária. E agora Paulo, Silas e Timóteo seguem pela região da Frígia e da Galácia. E é exatamente aqui que a gente se encontra nesse texto que a gente leu, no capítulo 16. E é uma passagem extremamente surpreendente. Porque se você observa bem essa passagem, o que é que acontece aí? De uma maneira muito objetiva, o que acontece nesse texto é que eles são impedidos circunstancialmente de pregar a palavra de Deus. Mas não foi pelo governo, não foi pela FUNAI, não foi por um infortúnio, foi pelo próprio Espírito Santo. Esse texto é muito forte porque ele foge das experiências que nós imaginaríamos que poderia acontecer. Eles foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. E aí o grupo ele tenta seguir para o norte, em direção a Bitínia, versículo 17, ou versículo 7, pode passar. E mais uma vez, chegando perto de Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas mais uma vez o Espírito de Jesus não o permitiu. E aí eles seguem para Troade, e ali acontece algo que começa a esclarecer para eles o porquê talvez Deus estava fazendo aquilo. À noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. O texto fala, no versículo 10 agora, que assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos para partir para aquele destino. E aí chega uma palavra muito importante aqui, concluindo. Essa palavra ela é crucial porque no original, literalmente, é como se estivesse falando de um quebra-cabeça que se encaixa. Ele estava confuso antes, sem entender, porque Deus não tinha permitido ele pregar nessas outras duas cidades. E agora, diante daquela revelação, diante daquela visão, ele conclui e ele entende, ele junta os quebra-cabeças, ele junta as peças para entender o que possivelmente Deus estava querendo falar. Deus queria que eles fossem para Troade. As portas se fecharam na Galácia, as portas se fecharam na Bitínia, e agora vem a visão em Troade, e aí o quebra-cabeça começa a se encaixar. Ele começa a ter um pouco mais de clareza sobre a direção de Deus. E assim ele segue para Filipos, que por sinal é a primeira cidade europeia alcançada pelo Evangelho. Você sabe que pouco tempo depois a Europa se tornou praticamente o maior centro de influência da fé cristã do mundo, onde todos os outros povos, em parte, né, foram alcançados também pelas missões europeias. E a gente vê que pela primeira vez ele chegou ali porque Deus fechou outras duas portas que para ele parecia tão óbvia. E isso nos ensina, irmãos, uma lição muito objetiva. Que quando Deus fecha as portas para o povo de Deus, guiado pelo Espírito Santo, Ele não está ausente, irmãos, Ele está guiando. Ele está cumprindo os seus propósitos milimetricamente na história. E isso é muito importante para a gente, porque, como eu comecei falando, chegando ao fim de um ano, você deve ter tido portas fechadas nesse ano. Você deve ter tido portas fechadas ao longo da sua vida. E provavelmente você vai ter portas fechadas em 2026. Mas se você está servindo a Deus, se você está vivendo debaixo dos propósitos de Deus, esse texto ele mostra que a gente pode descansar, porque Deus sempre está guiando as nossas vidas, mesmo quando Ele fecha as portas. Você crê nisso? É o que o texto nos mostra. Talvez seria algo, talvez fosse, né? Eu acho que se a gente se coloca no lugar de Paulo,
e se coloca na experiência de um missionário que estava dispondo a sua vida para ir pregar o evangelho. Paulo tinha aberto mão de tudo. Vocês conhecem a história desse homem. E ele vê duas experiências onde claramente Deus fecha as portas. E ele fecha de uma maneira tão categórica que Paulo entende, tanto é que Lucas relata, que foi o próprio Espírito de Deus que fechou aquela porta. Mas a boa notícia é que a gente sabe, à luz do texto, à luz da revelação bíblica, de que Deus, quando fecha a porta, Ele está guiando todas as coisas, irmãos. E por isso nós o louvamos. Uma outra, seguindo aqui nesse texto, tem uma coisa, um entendimento teológico importante para a gente avançar, né? O tema da vontade de Deus é um tema complexo à luz da Bíblia, né? E quando você estuda teologia, existem algumas definições filosóficas importantes. Alguns teólogos diferenciam a vontade decretiva de Deus da vontade preceptiva. A vontade preceptiva são as leis de Deus. E que muitas vezes nós vamos de encontro à vontade preceptiva de Deus. Mas muitas vezes, e esse é um drama da filosofia cristã, Deus cumpre a sua vontade decretiva, mesmo quando nós descumprimos a sua vontade preceptiva. É difícil entender isso, né? Mas a teologia ela se dedica a tentar entender isso filosoficamente à luz da revelação de Deus. Mas tem uma definição um pouco mais simples, que é o que alguns chamam da vontade geral de Deus e da vontade específica de Deus. A vontade geral de Deus, ela é a vontade revelada nas Escrituras. Não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Várias passagens que mostram o que Deus espera de nós. Deus quer que todos se arrependam dos seus pecados e creiam em Jesus. Essa é a vontade que todos nós podemos ter livre acesso e clareza quando nós lemos a palavra de Deus. Ela vale para todo o seu povo em todas as épocas. E quando a vontade geral de Deus é diferente da nossa, o que é que nos compete fazer? Simplesmente abandonar a nossa vontade e obedecer à vontade de Deus. Não tem dilema aqui, não tem dúvida. A gente só tem que obedecê-lo. Qualquer coisa diferente disso é desobediência, é pecado. Eu tenho vontade de mentir para o meu chefe para evitar um problema, porque se eu falar toda a verdade eu vou causar um problema muito grande. Ok, você pode ter toda a sua vontade, mas a vontade de Deus é clara. Ele não aprova a mentira. Então, o cristão sabe que só tem uma escolha, que é obedecê-lo. Só tem uma opção. Porém, quando a gente fala da vontade específica, ela sempre vai estar de acordo, no sentido geral, com a vontade geral, com a vontade daquilo que Deus deseja, né? De maneira geral, isso não vai se contradizer. Porém, a gente lida com algumas situações como essa, que nos colocam numa dúvida, como assim? Porque a vontade geral de Deus é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Logo, Paulo pensa, se Deus quer que eu pregue, eu vou pregar na Bitínia, eu vou pregar em todo lugar, mas ele se depara com uma situação específica onde ele percebeu e entendeu claramente, porque está revelado nas Escrituras, que foi o Espírito Santo que os impediu de ir, que naquele momento não era a vontade específica de Deus que ele pregasse o evangelho naquele lugar e daquele modo. A surpresa nessa história é que o Espírito Santo impede Paulo e a sua equipe de pregar o evangelho em um lugar que eles haviam planejado ir. Apesar de ser a vontade geral de Deus que Paulo pregasse o evangelho, tanto é que ele foi chamado para isso, a vontade específica de Deus não era que Paulo pregasse naquele local, naquele tempo e daquele modo. Dá para perceber a diferença entre as duas situações? É complexo, né? Mas, em linhas gerais, dá para a gente distinguir dessa forma. E isso nos leva à segunda lição, que é o fato de que nem tudo que é lícito é a vontade específica de Deus para nós. Paulo não estava em pecado em Atos 16, ele estava querendo pregar o evangelho. Estava obedecendo ao mandamento de Jesus. Ele havia sido enviado pela igreja. Se você ler o capítulo 15, eles foram encomendados, foram enviados pela igreja para pregar o evangelho. Estavam sob a direção do Espírito através do corpo de Deus. Ainda assim, o Espírito Santo o impediu de pregar naquele local. A vontade específica de Deus naquele momento
não era aquela. E aqui a gente aprende essa lição, irmãos. Nem tudo que é lícito é a vontade específica de Deus para nós naquele tempo ou daquela forma. E isso não acontece conosco de várias maneiras na vida também. Deus quer que a gente sirva mais a Ele na igreja, servir mais, a pregar a palavra, discipular pessoas. Isso é bom, isso é bíblico. A gente precisa de pessoas na igreja, de gente pequena. E a gente vai convidar pessoas para servir na igreja. Mas é possível que Deus olhe para a sua vida, para a sua história, para o seu momento e use pessoas também próximas a você para dizer: agora não. Tem coisas que você precisa tratar na sua vida, tem coisas que você precisa se dedicar na sua vida antes de você se dedicar a essas coisas que são lícitas, que são boas, mas que agora não, mas que não é o momento. Nos relacionamentos acontecem coisas semelhantes. Existem os padrões de relacionamentos que Deus não aprova. O julgo desigual é uma coisa clara nas Escrituras. Deus deseja que homens e mulheres se relacionem, né? Homem e mulher, que comunguem da mesma fé, que partilhem da mesma fé. Afinal, que união pode haver entre luz e trevas? Porém, dentro de uma dinâmica de um homem e uma mulher que partilham da mesma fé, Deus pode olhar e dizer: ok, os dois são crentes, mas agora não. Ou pode dizer: esse não, essa não. Pode não ser a vontade específica de Deus. Ele pode ter outros planos, outros propósitos. E as circunstâncias, pessoas, as fases da vida nos mostram isso. O Espírito Santo testemunha isso. E o não de Deus nesses casos, irmãos, não é rejeição. O não de Deus nesses casos é proteção, é direção, é cuidado. No trabalho, você pode receber uma proposta para receber o dobro do seu salário e trabalhar em outro lugar. Mas pode ser que Deus olhe e diga: não é minha vontade que isso aconteça. Deus celebra a fertilidade e os filhos. Mas tem pessoas que ele diz: agora não. Agora não. Nem sempre os porquês a gente entende. Mas a gente pode sempre entender, meus irmãos, que o que Deus decreta, o que Deus permite, é sempre o melhor. Amém? Então, a gente chega agora numa terceira lição. Porque quando a gente se depara com tudo isso que a gente já ouviu aqui, a gente vê essa vontade geral, essa vontade específica de Deus, surge uma pergunta natural, inevitável. Como discernir, então? Como ter clareza? Como poder ser direcionado? A resposta mais clara, mais óbvia e mais coerente, você já sabe, né? Que é sempre buscar a clareza do que vem revelado na palavra de Deus. Mas como eu comecei falando, existem coisas que a própria palavra de Deus permite, são lícitas, são desejáveis, mas que não é o propósito de Deus. E aí surge a pergunta: como lidar com essas situações? Porque Paulo não tinha dúvida de que pregar o evangelho era um chamado de Deus para a vida dele. Como é que ele chega à conclusão de que ele afirma categoricamente no texto que a gente leu de que o Espírito de Deus não permitiu, que não era a vontade de Deus que ele fizesse aquilo? Tem algumas coisas, irmãos, que a gente precisa atentar, né? Dentro do escopo maior da revelação bíblica. A primeira coisa que precisa ser considerado é que Deus, e aí eu vou fugir um pouquinho desse exemplo, porque isso aí é um exemplo dentre várias, né? Isso aí é uma narrativa específica. Eu vou dar um zoom out agora, eu vou sair um pouco dessa narrativa e vou abrir um pouco mais a perspectiva. Quando a gente lida com situações que são lícitas, que Deus permite, mas que às vezes a gente tem que saber se é isso que Deus quer mesmo ou não. Primeira coisa que eu preciso falar, que a gente não pode considerar, é que Deus nos deu uma mente. E a mente é feita para a gente pensar. Amém? A razão não é o critério final para a gente tomar decisões. É a vontade de Deus que nos guia. Mas a razão não pode ser desconsiderada no processo de decisões. Quando a gente se converte, a gente é chamado a abandonar o pecado. A gente não é chamado a abandonar a mente. Amém? A gente continua pensando. Deus nos criou assim. Então,
Como discernir a vontade de Deus quando existem várias opções legítimas? Primeiro, use o seu cérebro, pense. Isso é algo óbvio, né? Mas às vezes o óbvio precisa ser dito, né? Pense, pense. Pense com dedicação, com intensidade, pensando não em si apenas, mas pensando à luz da revelação de Deus, como glorificar a Deus melhor diante daquela situação. Segundo lugar, se aconselhe. Na multidão de conselhos há sabedoria, a palavra de Deus diz. Mas não se aconselhe com quem vai dizer o que você quer ouvir. Amém? Se aconselhe com quem é parecido com Jesus. Amém? Porque você sabe quem vai dizer o que você quer ouvir. Sabe ou não sabe? Sabe. Você é muito esperto, eu sei disso. Então não se aconselhe com quem você sabe que vai dizer o que você quer ouvir. Se aconselhe com quem é parecido com Jesus, com quem é cheio do Espírito Santo, com quem ama a palavra de Deus. Amém, irmãos? Terceiro lugar, precisamos pedir ao Senhor que nos traga a sensibilidade do Espírito Santo. O testemunho interno do Espírito Santo é uma experiência do povo de Deus. Nós somos uma igreja reformada, irmãos, mas somos uma igreja que cremos nos carismas do Espírito Santo. Amém? Cremos nos dons do Espírito Santo, dentro de toda a revelação da palavra de Deus. Então, textos como esse, volta aí, volta lá. Textos como esses no capítulo 16 de Atos, eles precisam ser degustados por nós, porque veja, no versículo 7, Lucas é categórico, e ele diz assim, eles chegaram perto de Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. O texto não diz como eles construíram essa conclusão que foi o Espírito, mas eles concluíram que foi o Espírito de Jesus. Isso mostra que o povo de Deus é um povo que é sensível à obra do Espírito Santo. A gente precisa ter muito cuidado para não falar em nome do Espírito Santo aquilo que ele não falou. Por isso que a gente tem que ter muito temor quando a gente lida com assuntos espirituais. Mas esse texto aí, ele é uma inspiração para a gente entender que o povo de Deus é um povo que tem que clamar por sensibilidade do Espírito Santo, pelo testemunho do Espírito Santo, por ter experiências onde a gente passe por situações e a gente possa dizer, Senhor, à luz da tua palavra, à luz das situações, eu sei que o teu Espírito Santo ou está me livrando, ou está me tirando, ou está me negando, ou ele está me confirmando isso. Sempre de acordo com a revelação de Deus. Porque o Espírito de Deus é o Espírito da palavra, e o Espírito da palavra é o Espírito de Deus. A palavra de Deus nunca vai contradizer o Espírito Santo, nem o Espírito Santo nunca vai contradizer a palavra. Afinal, foi ele quem a inspirou. Os homens de Deus a escreveram inspirados pelo Santo Espírito de Deus. Então, se nós formos o povo da palavra, nós não precisamos ter medo do Espírito Santo. E se nós formos o povo do Espírito Santo, a gente não precisa ter medo da palavra. Amém, irmãos? Então, esses três pilares, usar a mente, se aconselhar com pessoas e ser sensível ao Espírito Santo, tudo isso regado pela palavra de Deus. É o modo que a gente precisa avaliar diante de situações, de decisões que nós precisamos tomar. Eu chego numa quarta lição aqui. O texto nos mostra também, irmãos, que o problema não é planejar, não há pecado nenhum em planejar. Pelo contrário, às vezes o pecado está em não planejar, porque é preguiça, porque são vários pecados que estão por trás. Tanto é que Paulo ele foi para essas regiões aí porque ele planejou. Ele fez um planejamento, ele conversou com pessoas, ele fez um calendário missionário e ele começou a ir para as regiões. Então não tem pecado nenhum em planejar. O pecado se dá quando a gente confia mais nos nossos planos do que nos planos de Deus. Aí é um pecado. Aí é arrogância espiritual, aí é orgulho. Paulo não pecou em planejar. O problema e o pecado surge quando os nossos planos se tornam maiores do que a nossa submissão à vontade de Deus. Tiago nos lembra disso, dizendo sobre os planos humanos, dizendo, cuidado quando vocês forem planejar. Quando vocês forem planejar, vocês digam assim, se o Senhor quiser, lembram dessa passagem?
Se o Senhor permitir, esse é o espírito do cristão. A gente planeja, mas os nossos planos são feitos na presença de Deus. A gente pensa, planeja, bota no calendário, mas antes a gente coloca assim: Senhor, está nas tuas mãos. Se o Senhor quiser fazer diferente, seja feita a tua vontade. Amém, irmãos? E por fim, estou correndo aqui por conta do tempo, mas por fim, o que essa história nos ensina, esse enredo, e a grande lição, né? Uma das grandes lições é que quando Deus diz não, Ele sempre tem algo melhor sendo preparado, irmãos. Mas não é sempre melhor de acordo com aquilo que a gente acha melhor. Certo? É melhor de acordo com aquilo que é melhor. Não necessariamente para a nossa vontade. Amém? Entenderam a diferença daí? Tem uma diferença. Porque o que a gente acha melhor, nem sempre é o melhor. C.S. Lewis dizia: como eu estaria mal se Deus tivesse atendido todas as minhas orações bobas que eu fiz ao longo da vida. Imagina as orações que você fez achando que era o melhor. Se Deus tivesse atendido todas, você estaria onde hoje? Então, o que a gente acha melhor, inclusive eu ouso dizer que muitas das vezes não é o melhor. Já parou para pensar nisso? Então, quando Deus diz não, meus irmãos, algo melhor, verdadeiramente melhor, planejado por Ele, está em jogo. Como a gente viu nesse relato, a mudança da rota levou Paulo a Filipos. E ali Deus salva a Lídia, Deus salva o carcereiro, salva a sua família. Não vou ter tempo de ler, mas você pode ler a partir do versículo 11 em casa. E Deus começa a sua obra missionária na Europa, que foi, poucos séculos depois, a região que mais enviou missionários para o mundo. E que nós, de algum modo, estamos hoje aqui porque Deus usou as missões de diversos países da Europa para nos alcançar, para fazer o evangelho chegar em solo brasileiro e hoje nós estamos aqui ouvindo o evangelho. Paulo não sabia o impacto disso tudo, mas ele obedeceu a Deus. Você acha que Paulo imaginava o evangelho chegando na Europa, séculos depois o evangelho avançando no mundo pela influência europeia? Claro que ele não sabia, mas ele sabia que Deus sempre conduzia para o melhor. Então, quando a vontade de Deus é diferente da nossa, irmãos, algo melhor está em jogo e nem sempre esse melhor é aquilo que nós achamos melhor. O melhor de Deus não é definido pela nossa perspectiva limitada, mas é definido pela sua boa, perfeita e agradável vontade. Amém? E eu quero concluir lembrando, meu irmão, uma coisa muito óbvia, mas que precisa ser dita. Mais uma vez, precisa ser lembrada. Quando a vontade de Deus é diferente da sua, isso não é sinal de abandono. Porque muitas vezes a gente se sente abandonado quando as vontades que nós temos, elas não são materializadas. A gente se sente órfão, a gente se sente perdido, a gente se sente confuso. Mas isso não é sinal de abandono, muito pelo contrário. É sinal de cuidado e de governo. Porque abandono seria se ele nos entregasse a nossa própria sorte, deixasse tudo acontecer do nosso jeito. Aí isso seria um grande abandono, irmãos. Deus não está, preste muita atenção nisso, Deus não está reagindo aos nossos planos. A experiência existencial de Deus não é uma experiência de estar jogando um xadrez com a gente dá um passo, ele dá outro, ele corrige. Não, irmãos. Deus está governando o mundo soberanamente. Ele criou o mundo desde o início, guiado, planejado, executado por Ele. Ele está conduzindo a história. Então a gente pode descansar nas mãos de um Deus que governa soberanamente o mundo. Às vezes a gente acha que está num jogo e que a gente tem que orar, vamos dizer assim, mais intensamente, com mais fervor para conseguir mudar a mão de Deus. Ou a gente tem que fugir da vontade de Deus, tipo assim, eu vou fingir que eu não estou ouvindo Deus falar. E não sabe que Deus não adianta ir para Tarsis. Deus vai levar você para Nínive, não adianta. Então, o mais importante é o seu coração estar rendido a Deus.
É você estar entendendo que Deus, ele é soberano. Deus, ele governa a história. Não tem como mudar, esse é um atributo de Deus. Não tem como fugir disso. O que a gente tem que fazer é se render, irmãos. Se render a ele. E a maior prova disso que eu estou falando, de que Deus é soberano, de que Deus cuida de todos os detalhes e de que ele é bom em tudo que ele faz, não está nesse relato aqui que a gente leu. Está na cruz do Calvário. Sabe por quê? Porque se dependesse da vontade humana, a cruz não teria acontecido. Pedro disse: não, isso nunca vai te acontecer, Jesus. De jeito nenhum. Não vou deixar o Senhor ir para a cruz, lembra? Aí Jesus olha e diz assim: afasta-te de mim, Satanás. Porque ele estava representando a vontade de Satanás ali naquela fala. Os discípulos queriam um Messias triunfante. Eles não queriam um servo sofredor. Mas foi exatamente ali onde a vontade de Deus foi diferente da vontade de Pedro, dos discípulos, dos seguidores de Jesus, que Deus realizou a maior obra da história. No Getsêmani, o próprio Jesus orou. Veja o drama. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas ele era homem, mas era Deus também. Então ele conclui a oração com plena sabedoria. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. E foi essa submissão que trouxe redenção, vida, esperança ao mundo. A minha vida, a sua vida. Por isso, quando Deus fecha uma porta, irmãos, não é crueldade. Quando Deus ele muda a rota, não é confusão. Quando ele faz isso, ele está sendo Deus, ele está sendo bom, ele está sendo justo, ele está sendo soberano, ele está sendo quem ele é. E cabe a nós responder a ele com louvor, honra, glória, submissão. E é principalmente graça dele, porque a cruz foi isso. O homem teria impedido Deus revelar sua graça se fosse fazer a sua vontade, livrando Jesus da cruz. Mas Deus disse: não, eu vou operar graça sobre o mundo, cumprindo a minha vontade por meio do Filho. E talvez 2025 esteja terminando para muitos aqui com planos frustrados. Caminhos que foram interrompidos, experiências e projetos que foram sacrificados no meio da jornada. Mas sabe qual é a boa notícia? Se você está em Cristo, todos os nãos que você recebeu, inclusive da parte de Deus, eles cumprem um propósito maior. Eles cumprem um alvo maior no drama e na história de Deus. Não tem nada que perdeu o controle, meu irmão. Nada que perdeu o controle. Pelo contrário, ele está fazendo tudo cooperar para o bem daqueles que o amam, que foram chamados de acordo com o seu propósito. O mesmo Deus que redirecionou Paulo para a Macedônia, o mesmo Deus que conduziu o filho à cruz, é o Deus que governa a sua vida hoje. O mesmo Deus que não muda. Por isso, ao encerrarmos este ano, nesse último domingo de 2025, que você possa aprender, se ainda tem relutado com isso, a dizer ao Senhor, que você aprenda espiritualmente, não apenas com a sua boca a falar. Porque eu sei que com sua boca você ora, pelo menos todo domingo aqui. Mas que você aprenda a falar isso espiritualmente. Seja feita a tua vontade, Senhor, não a minha. Seja feita a tua vontade, Senhor, não a minha. E essa vontade tem um nome. A vontade de Deus plena foi revelada em Cristo Jesus. E é por isso que nós nele confiamos, a ele nos submetemos e por meio dele nós seguiremos hoje e para todo sempre no poder do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos orar? Feche seus olhos.